Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse canal, né? Pela primeira vez, né? Então, a convite do Jefferson, eu vou passar a fazer também um programa aqui mensal com vocês. Meu nome é Silvana, como está escrito aí, Silvana Santos. Eu sou de Juiz de Fora. Eu trabalho aqui no Grupos de Estudos Espíritas Garcia. E hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Vamos falar sobre a indulgência. E a indulgência é um item que a gente vai buscar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que é os bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse item está lá no item 16 a 18, esse tópico que a gente vai tratar hoje. E eu convido vocês depois a fazerem uma leitura do tópico completo, porque aqui não vai dar para a gente fazer toda a leitura, mas é muito interessante as reflexões que tem aqui. Então, a gente vai ler um pouco desses itens e a gente vai fazer comentários sobre eles. Então, para a gente começar, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga responsável por esses trabalhos, pedindo, Senhor, que nos intua, que possamos aqui receber do mais alto todas as intuições necessárias, inspirações, para que possamos trazer aos nossos amigos internautas a explicação, um pouco de entendimento sobre a indulgência. E assim, Jesus, com muita gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo, dando graças a Deus. Que assim seja. Então, para a gente começar a falar de indulgência, né, antes da gente entrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos recorrer à questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta deles é muito interessante. Eles nos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí tem um comentário do Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não devemos nos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, aqui a gente já vê que os espíritos começam a falar para a gente sobre a caridade. Então, dentro da caridade, ele nos dá três sentimentos, três ações nossas para com o próximo. Um é bondade para com todos, né? Como aqui a gente viu no comentário do Kardec, é a gente ser bom com todos, indistintamente. E aí ele fala da indulgência,
e fala do perdão. Ele fala do perdão das ofensas, né? E indulgência para com as faltas alheias. Então a gente já começa a perceber que indulgência vai além do perdão das ofensas. É algo distinto. Embora a indulgência englobe também o perdão das ofensas, né? E aí a gente tem que pensar o que é indulgência. Indulgência é a misericórdia para com as faltas alheias, é a tolerância para com as faltas alheias. Então, quando a gente vê isso, a gente já começa a entender, né, que todos nós estamos aqui reencarnados por indulgência, por misericórdia divina. Então, quando a gente começa a olhar sobre a indulgência, que é a gente ter para com o próximo esse olhar benevolente, esse olhar que não é prescrutador das suas faltas, das suas falhas, a gente vê que Deus nos permitindo reencarnar é uma indulgência para conosco, porque Deus, ele não só não esquece as nossas faltas, né? Deus leva em consideração o nosso sincero desejo também de repará-las. Então, Deus acrescenta às nossas faltas a possibilidade de nos recuperarmos. Então, a reencarnação, com o nosso esquecimento do passado, né, durante o momento que estamos aqui, para que a gente possa agir aqui como se fosse uma nova página na nossa história para a gente reescrever, que venha em branco, né? Um novo capítulo da nossa vida, é a indulgência da providência divina para conosco. É pela misericórdia de Deus que a gente vem para cá, né? E aqui a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, alguns trechos. Nós temos aqui mensagens de 3 espíritos, um deles é o José, espírito protetor, o outro é o João, bispo de Bordeaux, e o outro é o de Fetre, bispo de Nevers, que também é de Bordeaux. Então, a gente vai pegar um pedacinho de cada um para a gente começar a refletir sobre o que eles trazem para a gente. Então, aqui o José fala o seguinte para a gente: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Isto é, uma desculpa plausível, séria, e não das que, com aparência de atenuar a falta, mas as evidenciam com pérfida habilidade. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem tem censura nos lábios, apenas conselhos e quase sempre velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais, não faríeis o que reprovais, que valeis mais de que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar de com o que fazem vossos irmãos? Quando abrirei os vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Então, nesse trecho aqui, a gente já vê, né, que a indulgência é a gente não dar aos atos alheios uma lupa, é a gente não ficar ali criticando o mau ato alheio. E o perdão das ofensas é quando esse ato é direcionado para nós. Então, nós somos chamados a perdoar
quando esse ato alheio prejudicial vem de encontro aos nossos interesses, aos nossos sentimentos, né, às nossas emoções, os nossos afetos. Então, aí, quando esse mau ato nos fere, né, individualmente, a gente é chamado ao perdão, como Jesus falou a Pedro, perdoar não só 7 vezes, como Pedro perguntou para ele, mas 70 vezes, 7 vezes. Então, aí é algo que é direcionado para nós. E quando a gente fala do perdão, a gente fala da necessidade do esquecimento do mal. E depois a gente vai ver aqui, num trechinho do livro Pensamento e Vida, que Emmanuel traz para a gente, falando da associação mental, por que que Jesus falou para a gente perdoar, por que que os espíritos nos falam para a gente esquecer o mal. Esquecer o mal não é a gente fazer de conta que não aconteceu. Nós temos memória, nós vamos lembrar. É a gente não desejar retribuir o mal com o mal, né? Então, isso aí é o que entra no aspecto desse perdão direto. A indulgência, no entanto, é quando a gente vê, e hoje a gente sabe que tem muito no mundo, e que nós também temos as nossas falhas, a gente vê o mal graçando no mundo, a gente vê o mal proceder dos outros, às vezes daqueles que estão próximos a nós, às vezes daqueles outros que estão mais distantes, mas que por intermédio das mídias sociais, né, das redes de comunicação, a gente toma conhecimento. Quer ver um exemplo prático disso? Né? A gente muitas vezes fica colocando nas redes sociais, né, mensagens criticando as ações das pessoas públicas, né, dos políticos, daqueles que são figuras representativas do meio artístico, então, ou mesmo de amigos, né? Quantas vezes a gente vê ali uma exposição de uma pessoa pública, de um influencer, ou uma pessoa que é íntima nossa, mas que por uma determinada situação colocou-se ali em situação, né, de uma falha, que no nosso entendimento é um erro, e a gente passa a criticá-lo. Ou no meio dos amigos, a gente vai ver o mau proceder do outro e a gente vai criticar. Por exemplo, uma coisa que para alguns pode ser simples, mas a depender da nossa ótica, a gente pode estar tecendo críticas. E não é a gente concordar com o mau ato, é a gente entender que a gente não deve descer as minudescências do mal, do mau ato de alguém, para a gente criar a crítica ali destrutiva da pessoa, da sua imagem, né? Por exemplo, se um colega nosso de trabalho ou um amigo, sempre que a gente marca um compromisso, ele chega atrasado. Ele tem uma indisciplina com o horário, né? Então, ele tem essa falta. Se a gente está ali diante do grupo de amigos ou diante do nosso chefe, criticando, né, que aquele colega do trabalho só chega atrasado, se a gente está ali com os nossos outros colegas criticando isso, falando sobre o não cumprimento de determinadas ações que ele deveria ter no trabalho, mas ele não está cumprindo porque ele só chega atrasado. Então, a gente está faltando com indulgência, né? E como disse aqui o José, espírito protetor, muitas vezes a providência divina tem a misericórdia e o perdão das faltas de alguém que, ao nosso ver, não merece esse perdão, mas que a providência divina sabe o móvel do coração. Não é que a gente vai dizer que o mal proceder é correto. Não é que a gente vai também fazer algo igual a ele, porque se ele faz, e digamos que seja o nosso colega de trabalho, e o chefe não tem para com ele uma atitude mais
dura, mais incisiva, eu também vou fazer? Não. Mas eu também não devo estar comentando esse mau ato dele diante dos outros. A gente não sabe como é a vida dele doméstica, a gente não sabe o que está levando ele a chegar nesse atraso. Se a gente não sabe as causas, a gente deve se eximir de estar fazendo o julgamento, porque a gente não sabe o que está por trás de cada ação. Então, quando os espíritos nos dizem que Jesus entendia a caridade, né, nesses três aspectos, a bondade para com todos, a indulgência para com as faltas alheias, é porque é exatamente isso que a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que está por trás. Da mesma forma que a gente também tem as nossas falhas, nós também erramos e nós desejamos que os outros também tenham tolerância, tenham paciência para conosco. Quantas vezes a gente pode destruir, né, uma atitude no bem que está ali nascente, porque nós somos intolerantes? Às vezes, um amigo, um colega, vamos falar da nossa casa espírita, está ali começando a fazer um trabalho. E aí ele começou a fazer o trabalho, ele não tem muita segurança no que ele está fazendo, então ele fica temeroso de assumir aquela responsabilidade e ele falha ali, né? Naquele exercício da atividade que a gente já está acostumado a fazer, a gente faz com mais facilidade. Então, ao invés da gente ajudá-lo a se reerguer, a ter bom ânimo, a ter perseverança para continuar no trabalho, quando ele chega e fala para a gente que está se sentindo fragilizado, que acredita que não vai dar conta, que acha que não sabe fazer, a gente, em vez de estimular, a gente, porque acha que ele falhou, a gente vai colocar uma pedra em cima, né? Vai chamá-lo a atenção sobre a falta dele, sem olhar quanto que ele está se esforçando para fazer aquilo. E aí, o José fala para a gente aqui, né, na frasezinha aqui final dessa mensagem dele, ele diz assim, ó: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, meus amigos, quantas vezes nós não somos intolerantes dentro do nosso lar, com os nossos familiares, com aqueles que convivem conosco no dia a dia? Muitas vezes a gente está sempre olhando o que o outro não fez, né? O que o outro deixou de fazer, e a gente não dá a ele a oportunidade de fazer melhor. A gente vai lá e faz por ele. A gente acha que o nosso filho não está arrumando o seu quarto bem, a gente, pela falta de tolerância, de indulgência, de ensiná-lo, de estimulá-lo a fazer, a gente vai dizer: você não faz nada direito, você não arruma direito, e a gente vai lá e faz por ele. É falta de indulgência, porque a gente não o auxiliou, a gente não o ergueu, a gente não ajudou, não estimulou ele a compreender que ele pode ser mais organizado, a fazer uma organização melhor, né? A gente vai lá e faz. Então, isso, fazer pelo outro também, o que o outro tem que fazer porque o outro deixou de fazer, não é também caridade, né? A caridade é a gente estimular o outro naquilo que ele pode fazer. E aí é quando o bispo João diz para a gente assim, né? Aqui na mensagem dele, ele diz assim, ó: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus,
que leve em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhes dizer pelo pensamento, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos os que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. Não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que ela encerra. Então, quando a gente é intolerante para com as faltas alheias, a gente vai olhar para os erros dos outros, tentando descer as minudescências, tentando chegar ao mais profundo daquela falta. A gente vai acabar sendo maledicente, porque a gente vai falar sobre o ato e a gente também vai colocar ali a nossa percepção sobre o sentimento da pessoa ao fazer aquilo, não é? Então, quando a gente vê alguém que, por indisciplina, né, está ali na política, vamos falar assim, retirando os recursos públicos, né? Está ali pela falta moral fazendo isso, colocando a benefício próprio, que seria um recurso para todo, ou seja, numa palavra, corrupção. Quando a gente vê ali também, no meio das mídias sociais, né? Influencers corrompendo as pessoas com o estímulo ao excesso de consumo, né? Deixando pessoas a vícios, né? A jogos, né? Estimulando aos jogos eletrônicos ou coisas de várias naturezas. A gente vê isso, não é errado a gente ver que isso é um mal, porque senão, se a gente olhasse para tudo e dissesse, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é mal, a gente não aprenderia, a gente não distinguiria o que é bom, o que é o caminho do bem. Não é a gente fazer de conta que isso não existe, mas é a gente não entrar em discussões, em análises profundas de críticas, de queixas, que são infrutíferas do nosso ponto de vista aqui. Porque se a gente está só conversando com o amigo, repassando essas notícias de forma maledicente, né? Só criticando aquele ato, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai incorrer nesses atos, né? Como que isso acontece? O Emmanuel fala para a gente, no capítulo 8 do Pensamento e Vida, que ele fala sobre associação mental, ele nos diz o seguinte: quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Ou seja, a gente, de tanto descer a minudescência do mal, a gente acaba fazendo a mesma coisa. E com relação a esse exemplo que eu acabei de dar, né, da gente estar ali criticando, falando, né, sendo maledicente em relação ao procedimento dos políticos, dos influencers, né, de todos aqueles que a gente olha
no meio social que tem ali alguma influência sobre os outros, a gente vai fazer isso como? Muitas vezes a gente vai para uma fila de supermercado e tem um amigo nosso lá na frente e a gente pede para ele passar a compra da gente. A gente está passando na frente dos outros, está corrompendo. A gente vai num restaurante e a gente dá um dinheiro ao garçom para que a mesa que seja liberada primeiro seja da gente, enquanto tem outras pessoas ali sentadas esperando também por uma mesa para entrar. Então a gente vai vendo que nas pequenas coisas a gente vai corrompendo, né? Então a gente olha assim, tudo aquilo que a gente critica muito no outro, a gente tem que ter o cuidado, porque essa matriz da crítica, né? Quando a gente é intolerante, quando a gente rejeita demais, quando a gente se inflama, a gente se apaixona muito para a gente combater no outro e não na gente, é porque lá no fundo a matriz do sentimento, né, que gera aquela falta no outro, aquela falha também está em nós. Então a gente lembra do caso da mulher adúltera, né, que foi pega em adultério, que foi levada até Jesus. Todos aqueles que foram ali inflamados de cóleras, muitos realmente se achando o detentor, né? O juiz da causa, né? O promotor da justiça ali, muitos deles estavam se sentindo assim, os promotores de justiça. E alguns outros queriam exatamente testar Jesus, né? Aqueles líderes ali religiosos queriam testar Jesus. Mas a massa que estavam indo com eles inflamada se estavam achando promotores da justiça. Então, o que Jesus fez ali naquele momento? Jesus conversou com a mulher que estava pega em adultério depois que Jesus fez com que aquela turba chegasse a olhar para si mesmo. Então, quando Jesus disse, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, Jesus convidou-os a olhar para si mesmo, a perceber em si aonde estava a matriz da falta também. Porque a falta que eles viam na mulher também existia nele. Se eles estavam ali tão inflamados, é porque eles também corrompiam pelo pensamento, pelos atos, né? Então, todo ato mal que a gente se inflama, se apaixona, que a gente odeia, que a gente quer combater, né? É porque tem uma matriz em nós, algo pega em nós. E o que Jesus falou para a mulher? Jesus chegou para a mulher e disse: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, quando Jesus diz isso, Jesus está fazendo exatamente o que o José aqui disse para a gente, usando da indulgência, que acalma, que atrai, né? E que dulcifica. Porque se Jesus ali usasse de rudeza para expor a verdade, Jesus não foi conivente com a falta dela, nem com a deles. Mas Jesus chamou a cada um a refletir sobre si mesmo e a não voltar a errar. Então, isso é a indulgência. Quando a gente pode, vendo a falta do outro, fazer o que o José falou aqui, um serviço ao outro, é a gente convidá-lo à reflexão. Mas também ele fala para a gente ser, como é que ele diz aqui? Para a gente ser conosco mais firmes, né? Que a gente olhe para as nossas faltas com mais firmeza. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente deve ser com a gente intolerante, né? Não. Ele está chamando a gente a fazer a reflexão sobre nós mesmos. Então, naquilo que eu me percebo em falta, ou que alguém vem me chamar a atenção porque eu estou em falta,
Ao invés de eu ficar com raiva daquele que me chamou a atenção, eu tenho que ver nele aquele amigo oculto, que, a pretexto de fazer para comigo a falta da indulgência, de vir falar comigo duramente sobre algo que está na sua percepção e que, quando eu analiso, é uma verdade em mim, eu tenho que ter comigo, né, essa vontade de mudar. É não ser complacente com o meu erro. Então, ser indulgente com as faltas alheias e severo para com as nossas, o severo é: eu vou me dar a oportunidade de agir diferente, de fazer o correto, de fazer o bem. Mas eu não vou passar a mão na minha cabeça colocando desculpas sem fundamento. Porque muitas vezes, quando a gente, por exemplo, diz uma palavra que agrediu alguém, que humilhou alguém, que levou a alguém um desconforto emocional, o que a gente faz? A gente diz: eu estava nervoso, meu jeito é assim, né? Ele já me conhece. Ou a gente vai lá e fala algo muito duro para a pessoa e diz assim: mas eu só falei a verdade. Então a gente tem que começar a olhar para a gente e olhar que a gente tem ainda em nós a agressividade. E aí a gente precisa começar a trabalhar isso em nós, a trabalhar a agressividade. Se eu olho para o outro e eu vejo o outro ali na sua falta, alcoolizando-se, bebendo demais, mesmo que seja aquele parente que vive comigo dentro de casa, a gente não tem que chegar para ele naquele momento ali e a gente dizer: você só vive fazendo isso, né? Você é um alcoólatra. A gente pode chamá-lo depois e dizer assim: você não acha que essa sua atitude está te prejudicando, né? Que isso está fazendo mal a você e a nossa convivência também? A gente pode fazer isso de uma forma mais conciliadora, uma forma que atrai e que acalma, que leva a pessoa a refletir. Porque da mesma forma que a gente pode estar olhando para essa falta dele, que é o quê? É um excesso, né? Ele está ali num vício material, mas eu também posso ter o meu vício moral, como eu falei agora, de ser agressivo, de ser intolerante, de ser ciumento, de ser invejoso, né? Esse pode ser o meu. Então, eu olhando para o dele e combatendo o dele, ali que é, na sua essência, um vício, é porque em mim isso também está e eu estou dando corda para que isso aconteça. Então, eu preciso ser comigo mais firme. Então, quando eu me percebo assim, eu tenho que fazer esforço para trabalhar isso, não é? Porque o verdadeiro espírita, né, é aquele que faz esforço para domar as suas inclinações más. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer esse esforço, porque nós já temos a luz do Evangelho de Jesus, nós já temos a luz da doutrina espírita, e muitas vezes esse nosso companheiro, esse nosso amigo, esse nosso familiar ainda não tem esse esclarecimento. Mas a gente que tem, por isso que a gente tem que ser mais exigente para conosco, né? Então, ao invés da gente estar ali fazendo duras críticas, né, sendo maledicente com as faltas alheias, a gente tem que olhar para nós, o que nós precisamos melhorar. Esse é o nosso objetivo da nossa reencarnação. Nós viemos aqui para nos melhorarmos moralmente, né, e para crescermos também em inteligência. É para isso que a gente está aqui. Mas se a gente ficar olhando para o que o outro faz e esquecendo do que a gente está fazendo, a gente não está sendo indulgente para com o outro e a gente também não está sendo indulgente para com a gente. Porque a indulgência para com a gente também é a gente fazer o bem que a gente pode, é a gente ser bom para com todos, né?
Se é bom para com todos, é ser bom para comigo também. Não é amar ao próximo como a si mesmo? Então, como é que eu faço esse programa de auto-amor para mim? É fazendo esse planejamento da minha reeducação moral para o meu crescimento espiritual. Então, se eu estou sendo muito tomado de indignação diante das faltas alheias, não é que eu não vá ver. Mas se eu estou muito tomado de indignação, eu tenho que observar que aquilo tem uma matriz em mim, está pegando em mim, porque eu ainda tenho aquilo, e como eu estou somente contendo, né? Eu não estou deixando transparecer, que já é um bom caminho, mas eu não estou trabalhando de verdade para me modificar. Eu só, por exemplo, vejo e não comento, mas mentalmente eu estou alimentando as ideias, eu estou ali criticando demais o outro, né? Se eu estou fazendo isso, é porque está em mim. Isso ainda tem em mim, né? Então, quando isso está em mim, eu não tolero ver o outro dar vazão. Aí a indignação fica muito exacerbada, né? Então é isso, meus amigos, é muito importante a gente fazer essa autorreflexão, a gente observar essa questão 886 de O Livro dos Espíritos, né? Que é o verdadeiro sentido da caridade, assim como ensinou, né? Como entendia Jesus, que não é só a gente dar o pão material, mas é a gente ter isso que a gente chama de BIP, né? A benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas quando essas faltas são direcionadas a nós, não é? Então, por aqui a gente vai encerrando hoje. Eu espero que essas reflexões fiquem conosco durante toda a semana, que a gente possa ser mais indulgente, mais tolerante, mais misericordioso com o nosso próximo, porque é assim que a gente vai aprendendo o que é o amor, né? Na sua essência. Então, para a gente encerrar, vamos fazer a nossa prece e depois, se vocês ainda não estão inscritos no canal, faz a inscrição aí, né? Espiritismo na prática.com.br, né? E esse é o programa Palavras de Vida Eterna. Então, espero que vocês todos tenham uma boa semana e vamos aqui agora agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade para com todos nós. Que a tua misericórdia, Pai amado, nos alcance, nos auxilie a percebermos em nós aquilo que necessitamos modificar. Nos fortalece no caminho do bem, Senhor, para que possamos usar de indulgência para com todos os nossos irmãos, para com todos aqueles que vemos em queda, que possamos também, Senhor, fazer uma prece, pedindo para que esse irmão possa se reerguer. Também, Senhor, pedindo a Ti a força e a sabedoria para não incorrermos nas faltas que estamos observando. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe-nos, abençoe o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos familiares e a todos, Senhor, que em algum momento venha assistir esse nosso programa, que eles possam levar as nossas boas vibrações aos seus lares. Que assim seja, graças a Deus.